Vamos voltar ao Salão Verde para conversar agora sobre reforma tributária. Isso porque o deputado André Moura, que está com a repórter Carolina Nogueira, é o relator da reforma tributária na comissão especial. Carolina. Exatamente, Cláudia. Na semana passada ele já apresentou preliminarmente o relatório para os membros da comissão. Hoje a expectativa, então, é de votação, deputado? Não, hoje nós ainda vamos continuar debatendo o relatório, porque todos nós sabemos que a questão da reforma tributária é um tema polêmico, que demanda um amplo debate. Nós iniciamos esse debate na semana passada na comissão especial, tivemos algumas reuniões também no Ministério da Fazenda e com a Secretaria, o Secretário Nacional da Receita Federal. Hoje nós vamos continuar esse debate. A expectativa é que nós possamos votar o nosso relatório na comissão especial na próxima semana e colocar à disposição do presidente Eduardo Cunha, como ele já anunciou que pretende votar até o final do mês de outubro, no mais tardar no início do mês de novembro. Mas é um relatório que nós entendemos que nós buscamos os pontos mais consensuais possíveis e na certeza de que, cumprindo a missão que nos foi dada, de aglutinar 113 PECs hoje em tramitação no Congresso Nacional que trata da reforma política em uma PEC única e buscando corrigir uma injustiça que acontece no Brasil, que é gritante, que é a inversão de valores, que quem mais arrecada menos paga impostos e quem menos arrecada, quem menos recebe, no caso até 3 salários mínimos, hoje é quem mais paga impostos no Brasil. Como que a comissão está tentando equalizar essa situação? Vai haver mudança, tributação no consumo? O que muda na prática? Olha, a ideia é que nós possamos fazer uma reforma tributária mais simples, com um impacto mais imediato e que a gente possa resolver alguns problemas que são gritantes no nosso país, como, por exemplo, a guerra fiscal entre os estados. Esse é um dos maiores problemas. Essa guerra fiscal faz com que nós tenhamos hoje 27 legislações tratando da questão do ICMS. A ideia é unificar todas elas em uma única e acabar com a guerra fiscal no Brasil. Outra questão muito debatida na comissão é que nós possamos implementar um IVA federal, um IVA nacional, não é? E esse IVA, logicamente, que por conta da situação que atravessa o país, ele não seria implementado de imediato, seria num prazo médio, de médio prazo, em 8 anos, e a partir do 8º ano, no caso, nós teríamos o IVA implementado no Brasil, numa tentativa de que a gente possa unificar, né, todas as contribuições e que nós possamos ter esse imposto federal para facilitar não só a cobrança, mas também diminuir o custo que hoje é muito alto no país. Deputado André Moura, nesse momento em que se fala tanto em ajuste fiscal, em que a situação econômica é um tanto delicada, é um momento oportuno para se discutir, votar e aprovar, enfim, uma reforma tributária aqui no Brasil? Olha, lógico que, enquanto relator da reforma tributária, nós gostaríamos de estar discutindo a reforma tributária em outro momento. Mas, de qualquer maneira, é um momento que nós temos essa oportunidade, já que nós temos a certeza de que nós tivemos já 4 outras tentativas de aprovação de uma reforma tributária que, infelizmente, não prosperou. Alguns avanços nós encontramos, como a questão do Simples, que foi um avanço reconhecido hoje em uma das reformas tributárias que iniciou aqui na Câmara Federal, mas, de qualquer maneira, a situação que atravessa o país também nos dá a certeza de que nós, com a responsabilidade que devemos ter com a economia do Brasil, temos que buscar uma reforma tributária mais justa, uma reforma tributária que não gere tantos impostos para o contribuinte, mas, acima de tudo, que nós possamos ter a certeza de que não é o contribuinte que vai continuar pagando a conta, não é, da incompetência dos demandos administrativos. Como disse o presidente Eduardo Cunha no Câmara Itinerante em Goiânia, nós estamos adotando um limite para o PIB, para que a gente não, e que esse limite seja constitucional, para que a gente vede a possibilidade dos governos, seja dos governos estaduais, dos governos municipais ou do governo federal, criar novos impostos, novas cargas tributárias, para que o contribuinte brasileiro pague essa conta. Então, é um momento de buscar um equilíbrio para que nós possamos ter a certeza de que estamos fazendo uma reforma tributária justa para a União, os estados e os municípios, mas também uma reforma tributária mais justa com o contribuinte, que hoje é quem mais paga imposto no mundo, que é o contribuinte brasileiro. Deputado, então, 2 perguntinhas para encerrar. Em primeiro lugar, só para ficar claro, o que o presidente falou lá em Goiânia de um limite constitucional já está previsto nessa proposta de reforma que o senhor está apresentando, nesse relatório. E uma última pergunta, em relação à CPMF, o senhor se debruçou sobre os tributos no Brasil? Cabe a CPMF aí dentro?
Olha, em relação ao que falou o presidente Eduardo Cunha Goiânia, nós já adotamos, já está no nosso relatório, nesse relatório preliminar, que nós estamos discutindo na comissão da reforma tributária, exatamente para que a gente vede essa possibilidade do contribuinte ser penalizado com a criação de novos impostos, novas cargas tributárias, para poder pagar a conta da dívida, seja dos estados ou seja da União. Em relação ao CPMF, nós estudamos, inclusive alguns parlamentares da comissão defendeu a recriação da CPMF, mesmo antes da iniciativa do governo de mandar a proposta aqui para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional como um todo. Mas nós entendemos que o país, não cabe no país mais criação de impostos para que, volto a repetir, que o contribuinte pague essa conta. Então, nós já não tínhamos adotado no nosso relatório e entendemos que não é o momento da recriação do CPMF no nosso país. Deputado André Moura, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa reunião hoje lá da comissão, boa votação nos próximos dias. Eu que agradeço a oportunidade.